Que difícil, mas essa é uma questão complicada que existe no ser humano. Perdoar e ofensas. Quando nós falamos de perdoar, eu estou falando em primeiro plano a questão de haver reconciliação. A pessoa que trai merece o perdão do seu cônjuge? Merecer não merece. Aliás, tem muitas coisas que nós queremos e até exigimos do outro ou de Deus. Mas não significa que nós merecemos. Nós não merecemos perdão de Deus. Nós não merecemos perdão, seja lá de quem for, quando nós ofendemos. No caso de Deus, ele por sua vontade ele decide nos perdoar, nos dando sempre uma oportunidade, uma chance, pelo amor que ele tem por nós, por sua graça, a graça a favor que nós não merecemos. Então nós não merecemos quando Deus nos dá, seja lá o que for. Você pode orar, jejuar, dar dinheiro, você pode ser fiel como você quiser. Mesmo assim, você continuará como um ser humano falho. Quando se trata do relacionamento conjugal, para que a outra pessoa venha perdoar, tem que existir amor. Mas não significa que o ofensor ele mereça perdão ou que a outra pessoa é obrigada a reconciliar com ele. Agora, quando se trata de sentimento que o traído sente ofendido, sente ferido, ele não é obrigado, mas ele deve perdoar em relação ao sentimento que tem pelo outro, por causa daquilo que o outro fez, ou que o outro perdoou, ou que o outro ofendeu traindo. Merecer, não merece, mas às vezes é preciso, no sentido de sentimento. Agora, no sentido de reconciliação, depende de cada pessoa. Na Bíblia não há base nenhuma que a outra pessoa, que o traidor, mereça ou que o traído tem que aceitar o outro de volta. Alguém pode dizer assim, mas o outro não aceitando de volta significa que não perdoou. Nem sempre. Existem pessoas que ela cai hoje, cai amanhã, ou melhor, ela se lança. Como eu já conheci casos de pessoas reincidentes, pessoas que caem, que adulteram ou traem várias vezes. Então essa mulher tem que aceitar o marido, ou a mulher, ou o marido aceitar a mulher de volta, todas as vezes que o outro trair. Se a pessoa tem graça, se a pessoa vai conseguir tolerar isso, superar isso, o outro traiu, o traído, se tiver força para fazer isso, é a melhor coisa a ser feito, certo? No sentido de aceitar, não tem nada contra. Também a Bíblia não diz que tem que aceitar o traidor de volta. Não diz. Não diz que é para separar. Na realidade, o casamento, a vontade de Deus é que ele seja inseparável. Que o homem não se separe por motivo algum. Mas Deus não obriga o homem, no caso, por exemplo, de adultério. Então o outro não voltando, não significa, não aceitando a volta, não significa que ele não perdoou no sentido de sentimento. Às vezes, é um escape que você está tendo, dependendo das circunstâncias, corre até risco de vida ou de saúde, ou até desvio espiritual, dependendo da agressividade desse relacionamento. Por exemplo, existem pessoas que traem e ainda bate, ainda ameaça. Existem pessoas que traem várias vezes. Deus ia querer que uma mulher ficasse com um homem, ou o homem ficasse com uma mulher que está todo dia dormindo com outra pessoa. Isso talvez é se conformar e não perdoar. Então, como disse, sentimentalmente deve ter perdão. Aceitar o relacionamento é outra situação.
Por exemplo, você pode ter um amigo ou um suposto amigo, dependendo do que ele fizer com você, você pode perdoá-lo. Sempre, perdoe. Agora, voltar a ser amigo como era antes, aí é outras circunstâncias. Talvez o voltar a ser amigo dessa pessoa novamente é colocar em risco a sua própria integridade física, moral, espiritual. Então você vai ter que analisar caso a caso. Repetindo, merecer perdão a pessoa não merece. Se no sentido sentimental, o outro deve perdoar, porque quando não tem perdão, você não perdoa a pessoa que te ofendeu. É difícil até para você orar diante de Deus, porque você diz assim na oração: perdoa a mim como tenho perdoado aquele que me deve. Agora, perdão no sentido de voltar. Por exemplo, você contrai uma dívida. A pessoa pode um dia perdoar a dívida que você fez no mercado. Perdoar a dívida no mercado não significa que o mercado tem que continuar vendendo fiado para você. Ele tem que ser prudente, certo? Então a outra pessoa voltar, ela não é obrigada. Aliás, neste caso, até entendemos, segundo Mateus 19, versículo 9, que a pessoa pode até se casar novamente. Fora isso, está no ato de adultério, se não casar por causa de traição. Mateus 19, versículo 9. Então, é umas simples palavras. E hoje está acontecendo mais do que nunca. Já pensou se todos os casais que fossem traídos se separassem? Muitos casais não comentam com ninguém, mas existem muitas traições. E a pessoa se arrepende, a pessoa vai lá chorando e pede perdão, o outro perdoa. Isso é maravilhoso, certo? A questão de ter essa capacidade. Nem todo mundo tem essa capacidade, que ela não é apenas espiritual. Ela também é humana. Tem pessoas que não é cristão e perdoa. Outros não é nem questão de perdão, é questão de tolerar numa boa isso e acha que não é normal. Outros, para eles, até mandaria fazer, se for o caso. Outros têm uma dificuldade muito grande de perdoar, não apenas essa situação, como outra. Então, o que precisa ter é o seguinte: você não é obrigado a voltar a viver com outra pessoa, dependendo da circunstância e a sua capacidade, que existe pessoas que voltam, mas não vivem feliz, certo? Existem pessoas que perdoam sentimentalmente, aceitam de volta em paz. Isso é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, se tem capacidade, faça, certo? Então agora, nós precisamos entender que existem pessoas que traiu e que não foi questão de mergulhar no pecado de ponta cabeça. Tem pessoas que foi um deslize. É claro que sempre a traição é uma falha no caráter da pessoa, mas a pessoa pode retornar, voltar em si e melhorar a sua vida a partir daí. É difícil, é claro, reconquistar essa confiança, acreditar na outra pessoa ou ser acreditado quem trai. Então você que traiu, tenha paciência quando querer voltar para o seu cônjuge que está tendo dificuldade, porque você, por mais que esteja certo em alguma coisa, sempre estará errado. Você que foi traído, se puder perdoar e aceitar a pessoa de volta, não tem nenhum pecado nisso. Se você puder fazer isso, principalmente quando tem filhos e outras situações agravantes, faça isso, não tem nenhum problema quanto a isso, certo? Agora, você que nunca traiu sua esposa ou seu esposo, tome muito cuidado, porque a porcentagem de traição está acelerando, inclusive entre os religiosos e cristãos. Até porque, com a mídia, a sedução através das redes sociais é muito grande. Ao vivo, as pessoas nas suas amizades estão tendo muito exageros na comunicação visual, certo? A sensualidade provocativa. Os homens que estão me vendo agora, e as mulheres também sabem bem que as pessoas até que se dizem cristãs vivem como fosse um comportamento, vamos ser claro, muitos comportamentos parecem de prostituta ou de mulheres da prostituição, inclusive pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, dentro das igrejas. Então o cristão tem que tomar cuidado, principalmente com as pessoas que lhe cercam. Não são com distantes que você vê andando pela rua, talvez um colega distante, mas aquelas pessoas, independentes de ter religião ou não, que está perto de você, vai cercando o seu coração, vai atingindo despertando a curiosidade de você, vai despertando as suas vontades, as suas tentações. Muito cuidado com certas amizades
e liberdade.